Oi, gente, eu sou a Leila Falcão e tô super feliz de poder estar nessa bancada, de poder, né, estar nessa bancada com esse grande profissional que é o professor João Paulo. João Paulo, mas ele é muito conhecido como professor João Paulo, e no decorrer da nossa temporada, nossa primeira temporada, você vai descobrindo aos poucos, a gente vai contando, não é isso, João? Ensejando o elogio, a honra é minha estar com essa profissional incrível, que dispõe de uma das vozes mais sensacionais que eu conheço, Leila Falcão, aqui no nosso E50. E50, gente, E50. Depois também a gente explica o porquê do E50, porque é muito especial e com carinho, né? Surgiu esse batismo para esse momento que a gente vai estar aqui com vocês nas redes sociais. É isso aí. E nessa primeira edição, nesse primeiro programa, vamos falar programa, fica meio careta? Falar programa? Bem, por ser uma proposta de streaming... Não, é porque nós somos caretas, né, também, né? Agora parece que episódio é o que está cabendo mais, né? Ah, tá. Porque senão fica muito antigo, muito E50, né? Eu não me preocupo com isso não, mas de todo modo, vamos por... Tá, então o nosso primeiro... Voltando... O nosso primeiro episódio de hoje, João Paulo. A nossa querida Firmina Labre, conosco na bancada. Você acompanha agora com a gente essa mulher fantástica, né? Que já faz história na região. É verdade. Estúdio 50. Ela dispensa apresentação. Firmina Labre, Espaço A1. Que bom tê-la aqui. A gente está super feliz em poder recebê-la nesse momento especial, porque estar com você é sempre um privilégio, né, Firmina? Esse privilégio é uma coisa muito fácil de entender. Todas as pessoas que projetam os nossos lados bons e sutis sempre nos dão prazer. E talvez seja por isso que você sente prazer de estar comigo. Porque eu procuro sempre manifestar o meu lado bom, o meu lado luz. E isso encanta muitas pessoas, porque elas se veem projetadas. Na verdade, não sou eu, é ela que se vê no espelho de mim. Sou eu e você, né? Sim, sim. Reflexo. Firmina, 30 anos do Espaço A1. A Firmina, ela é vitoriosa nesse ponto? Olha, a primeira grande vitória é viver, é nascer. São 400 milhões de espermatozoides, um óvulo que escolhe um. Passa a vida intrauterina, a infância, a adolescência, a idade adulta, e chega a idade madura. E isso é uma grande vitória, no meio de tantas intempéries. Então, viver é a grande vitória. E dentro desse viver, nós temos grandes oportunidades de escolhas. E essas escolhas são inerentes a todos os seres humanos. Todos podem fazer escolhas. Porém, algumas pessoas, elas ainda não adquiriram essa capacidade de escolhas a favor delas mesmas. E esse é o meu trabalho. O meu trabalho, desde que eu exercia uma outra profissão, que eu era professora de escola pública, e depois outras coisas que eu fui fazendo até chegar a ser professora de yoga, eu só tenho um objetivo, que é empoderar o ser humano naquilo que ele já é, só que ele não sabe. Essa coisa de despertar o melhor no outro, né? Eu sempre, como ser humano assim, a gente vai aprendendo com a vida e às vezes dói, né? Crescer dói, não é isso? E quando a gente descobre que você pode despertar o melhor no outro, isso é muito legal, né? Independente, né? Porque, tipo assim, amor é algo que você tem que dar. Amor você não pode economizar, não é isso? E aí quando você vê que realmente você despertar o melhor no outro é uma dádiva, né? Falando nesse despertar, Firmina, nesses 30 anos do A1,
você fez muitos terapeutas, inclusive até internacional, né? Tem muita gente fora do país levando seu nome, orgulhoso de ter feito parte, né, do seu aprendizado. Como é que é isso para você? Olha, na verdade eu nem penso nisso, porque eu hoje, no momento da minha vida, na idade que eu tenho, lindos 70 anos. 70 anos. Com uma flexibilidade, porque a gente nem chegou, no ponto da yoga, né? Olha, dando banho em muita garotinha de 15 anos. Demais! Essa coisa de fazer é uma oportunidade. Então eu sempre tive essa oportunidade, como eu acabei de falar. Mas eu não olho muito para trás. E muitas pessoas vêm, eu sou muito agradecida, porque elas me dão presente, me dão palavras amorosas, as pessoas se encontram comigo e falam, olha como foi bom me encontrar com você, mas eu não seguro muito isso, porque se existe uma coisa chamada ego e inflação do ego, que é natural do ser humano. E isso é um cuidado que eu tenho comigo. Às vezes eu... Tipo, mestre, a mestra. Tem gente até que faz assim, né, Firmina? Exatamente. Mas esse é um cuidado que eu tenho comigo. Primeiro, não ficar olhando o que eu já fiz. Eu instituí para mim a vivência do presente, desse aqui agora, disso que eu estou fazendo aqui, as palavras que eu estou falando, a conversa que eu estou tendo com você, as sensações que eu estou sentindo, e esse é o meu momento. Então, aquelas pessoas que passaram, umas de forma se sentiram agradadas, outras desagradadas, mas faz parte. Vida que segue, né? Vida que segue. E dentro dessa vivência do presente, eu instituciono para mim as coisas que eu quero realizar. Para o pessoal entender a gente está falando de 30 anos de Ayun. A Firmina, ela é pioneira na região dos lagos, né? Então ela vai passar para a gente o que nesses 30 anos ela proporciona para todos que têm oportunidade de conhecer o Espaço Ayun aqui em Araruama, né, Firmina? Porque algumas coisas eu consegui ver, outras ainda estou vendo e outras talvez eu não veja na vida, nessa existência. Mas uma coisa que eu vi foi a sabedoria do Oriente. E essa sabedoria do Oriente, ela chegou para mim muito cedo. Eu era muito jovem ainda, quando, através das leituras, eu comecei a adentrar essa sabedoria. E eu sinto muito, eu gostaria muito que o meu país, a minha cidade, imitasse o Oriente, não o Ocidente, o Norte, porque nós teríamos outra qualidade de vida. Mas é assim que assim vai ser e está tudo bem. Então eu comecei a perceber que aquela sabedoria do Oriente, ela me trazia respostas intensas, respostas que me satisfaziam. E aí eu comecei a estudar e praticar yoga. Então, com essa prática de yoga, com a prática física, com a prática das posturas físicas, da respiração e do estudo, eu pude aprimorar algumas coisas para a minha vida. Em primeiro lugar, era a aceitação, a autoaceitação. Então, a autoaceitação foi um primeiro passo para eu entrar nesse caminho. Por que a autoaceitação? Nós vivemos numa conjuntura de muitas dificuldades, de muitas diferenças, e isso me afetou muito como pessoa.
E a prática, a vivência do yoga e também a vivência no Oriente me trouxe esse contentamento. O contentamento de ser quem eu sou. Hoje as terapias do Ayurveda, para a gente falar para o pessoal o que acontece, porque também, né, tem a parte de alimentação, não somente o yoga, que envolve várias coisas. Yoga não é apenas movimento, né, é muito mais. Porque eu agora tenho feito até umas lives bem interessantes, onde eu estou dissecando as bases do yoga, as bases éticas do yoga, a condição de sustentação do yoga. Então, quando lá no Espaço Ayurveda eu movo um trabalho de alimentação, eu estou dentro do yoga. Porque o primeiro princípio do yoga é a ahimsa. E a ahimsa é a não violência. A não violência em todos os sentidos. Quando eu pego um copo de Coca-Cola e coloco dentro do meu corpo, eu estou violentando o meu corpo. Quando eu faço a utilização de um alimento vindo de um animal cujo parentesco, a estrutura é tão próxima da minha, isso é uma violência. E a alimentação, eu faço também muitos trabalhos para que as pessoas possam compreender que a estrutura desse corpo, ela só vai mudar a partir daquilo que estrutura o corpo. O povo morre pela boca? Literalmente? Sim, mas esse morrer pela boca é uma coisa muito engendrada pelo sistema. Porque esse morrer, ele tem uma parcela individual, mas tem uma parcela coletiva. E hoje nós sabemos bem que esse alimento que é difundido, que está no mercado, que tem a propaganda, ele só tem uma função: tirar do ser humano o seu poder de pensar e de agir, e ser mais um consumidor para enriquecimento das grandes corporações. No Espaço Ayurveda você também tem yoga para criança, né? Eu achei tão interessante isso, e essa importância já desde pequeno, né? Esse ensinar, esse saber. O yoga para criança, ele não tem a mesma estrutura do yoga para o adulto. A criança, ela vai para brincar. E o grande yoga de uma criança chama-se brincadeira. Então, ela brinca. E do adulto é voltar a ser criança, né? Exatamente. Então, ela brinca de yoga. Até porque ela ainda não tem uma estrutura glandular que permita fazer as posições, os pranayamas como um adulto. E a criança se sente muito bem. A criança, ela brinca. E ela está dentro de uma estrutura que ela perdeu a condição do brincar. Mesmo sem essa estrutura, ela acha um cantinho para ela se expressar. Então, o Espaço Ayurveda também oferece yoga para criança, e nós temos como professor o meu filho, Fabrício, que hoje ele forma pessoas para trabalhar com criança. A Firmina Labre, ela rompeu fronteiras. A Firmina Labre rompeu fronteiras com yoga? Olha, Você viajou o mundo todo, né? Quer dizer, o mundo todo não, gostaria de praticamente o mundo, né? todo. Mas aproveitando essa deixa, eu quero fazer 2 em 1 aqui pra gente, nesse nosso bate-papo. Viajar o mundo ajudou a abrir mais a cabeça, ou a Firmina já nasceu com a cabeça aberta? Claro que viajar, né, como o Mário Quintana diz, é trocar a roupa da alma. E mais do que viajar, o yoga, ele traz para nós uma coisa que é propósito, foco, é uma condição de estabelecer propósitos para a vida, que não sejam só propósitos pessoais. E dentro disso eu gostaria muito, eu sempre tive muita vontade de conhecer o Oriente. É claro que conhecer ninguém conhece,
mas um pouquinho daquela vivência eu tive pelos países orientais. E um certo tempo da minha vida, eu estabeleci assim, eu vou fazer uma volta ao mundo via Sudeste Asiático. E aí me preparei, planos de dinheiro, de estrutura emocional, interna, né? Emocional. E saí do Rio de Janeiro e voltei ao Rio de Janeiro depois de um ano. Uau! Viajando pelo Oriente. Libertação total isso? Olha, não posso dizer a você. Inesquecível, né? É inesquecível, mas ele foi muito mais difícil do que eu pensei. Porque viajar, essa coisa tão difundida e criou assim no imaginário... Mas viajar dá trabalho, viajar dá Sim. trabalho. Isso criou no imaginário coletivo, né? Vou viajar. Normalmente, os sonhos são sempre para países mais fáceis. Eu digo países mais fáceis, que sejam países mais ricos, países que têm estruturas turísticas mais interessantes. Mas você não, né? Você Mas, foi na complexidade, né? Alguns mais fáceis, não posso dizer que foi assim todos os países. Mas eu passei muitas dificuldades. Sabe aonde, gente? Sabe aonde? Diz pra gente. Todo mundo vai pensar que foi a Índia, mas não foi. Eu tive muito mais dificuldade na Indonésia. Passei situações muito difíceis na Indonésia. Você pode compartilhar com a gente alguma? Sim. Que hoje você até ri. Assim, Sim. você pensa que você começa a rir do que você passou. Eu fiquei numa aldeia da Indonésia e onde a comida, desde as crianças até o adulto, comia excesso de pimenta. Nossa. Então eu me alimentava chorando e as crianças morrendo de rir. Eu tenho que rir, filho, que nossa, que coisa, né? E outra coisa também que foi assim, muito difícil na Indonésia, o clima. É o clima da Amazônia. Uau. Aquele clima, eles não conhecem frio. Então aquele clima muito, muito úmido e quente. E aí o que acontecia? Eu ficava naquela quentura o tempo todo. Quentura de pimenta e quentura de ambiente, é isso, né? E aí, assim, eu só podia, aquele sonho de Bali, eu nem sei por que fazem tanta propaganda, só podia ir à praia às 5 horas da tarde, quando o sol descia. Uau. E mais ainda, aquela umidade, eles produzem alguns alimentos para fermentar. E aí, nessa fermentação, eu adquiri um fungo no pé. Que eu comia muita comida fermentada. Mas isso foi uma experiência incrível, porque hoje eu entendo que essas experiências, elas vão afetar pontos nossos muito interessantes, que vão liberar memórias, pontos que vão fazer o amadurecimento. É como se apertasse o botãozinho, né? Sim, Aquele amadurecimento. E então, para mim, hoje, o yoga trouxe de uma forma muito interessante prazer, dor, dia, noite, são pontos da existência. E aí, parei de reclamar. A vida Esse é o pulo do gato para viver bem, não é, Firmina? Esse é o grande pulo, não é? Não reclamar, gente. É gratidão. Tá bom? Tá. Agradece. Tá ruim? Agradece. Tá mais ou menos agradece. Não tem jeito, né? Não tem saída. Não tem, mas isso é a mente quem faz, né? A mente quem faz. E a mente, ela é igual ao corpo. Você não tem milhões de academias na cidade para formar um corpo bonito? E farmácia também, né? Sim. E a mente, ela precisa de centros de yoga e meditação. Você pode fazer 500 mil cursos, mas se você não tiver a vivência interna, simbólica, que vá mexer com o seu inconsciente pessoal ou coletivo, joga fora.
aí você vai acabar os seus dias brigando pelas mesmas coisas. Então, gente, olha, não adianta, academia é legal, faça academia, mas faça também yoga, né? Que é esse mergulho interior. Sim. E não adianta só o corpo bombado, a perna coxuda, bumbum, né? Aquela coisa toda, né? Ficou um padrão também das mulheres, né? Isso é um outro assunto para um outro momento. Firmina, dificuldade de se alimentar nas viagens, porque a sua alimentação é diferente, né? Eu tenho isso trouxe sofrimento ou não aprimoramento, trouxe muito aprimoramento. Sim, mas se há uma coisa dentro do yoga que a gente aprende bem é fazer jejum. E o jejum muito, imagina, não, porque eu fico pensando assim, uma viagem, né, gastronômica, aí você vai para um lugar em determinado país, você quer saber, entender, né, ali a gastronomia, né, mas você passou mais fome do que tudo. Sim, muito jejum. Mas olha, eu aprendi uma coisa no tempo que eu não praticava yoga. Porque antes de ser praticante de yoga, eu vivi uma outra coisa muito interessante. E aprendi com grandes mestres, com pessoas, e uma delas foi Rosa Luxemburgo. A Rosa Luxemburgo, ela teve uma militância muito grande, ela foi exilada e ela foi para um outro país. Quando ela chegou, ela disse assim: onde tiver pássaro, flores e crianças, eu vou ser feliz. Em todo lugar do mundo tem coisas maravilhosas para a gente viver. E também dentro da cultura alimentar. Porque é um absurdo a cultura alimentar ser a mesma do mundo inteiro. E as pessoas gostarem de um sanduíche de uma marca aí famosa no mundo inteiro, sanduíche no hambúrguer. Então, isso também é imposto. Então, todo lugar tem coisas muito boas. Eu experimentei, já te cortando, eu experimentei, porque você ganhou um chá da África, não é isso? Você ganha muitas coisas, o pessoal viaja e lembra de você e traz. Sim. Maior prazer. Mas aí eu me lembro, gente, um camarão. Ela falou, experimenta o camarão. Eu falei, mas a Firmina não come camarão, né? Não come carne. Era um camarão Queria que você falasse pro pessoal que estava uma delícia. Gente, nunca comi um camarão tão gostoso. É uma coisa que eu vou dizer que eu não como sempre. Por que eu não como? Porque é uma coisa feita por uma indústria. E hoje, dentro do meu sistema de vida, eu estou eliminando tudo aquilo que a indústria produz. Mas, como ser humano, eu tenho também a necessidade de alguns prazeres. Quando eu tive um tempo nessa longa viagem em Taiwan. E era meu objetivo na época, eu estou fazendo esse rodeio para explicar o camarão. Era o meu objetivo na época visitar a China. Mas quando eu cheguei em Taiwan, eu desisti. Bem exótico, gente, os lugares que a Firmina gosta. Eu desisti na época de visitar a China. Eu acho que eu já desisti até hoje. Aí, porque eu encontrei em Taiwan os valores e a cultura da China antiga, que era o que eu queria conhecer. Que legal! Porque quando o imperador foi expulso na Revolução Chinesa, ele encheu um navio e levou para a ilha de Formosa. Inteligente, né? E nessa ilha de Formosa, que é a atual Taiwan, hoje já tem relações diplomáticas com a China, mas teve um tempo que essas relações estavam cortadas. E aí o que Taiwan adquiriu e assimilou? A cultura chinesa antiga, que mudou pós-revolução. E nessa cultura chinesa, uma coisa acontece que não acontece aqui. Não há consumo de leite, não há vaca na China. Agora tem, porque o Brasil está mandando carne a valer, destruindo as nossas florestas. Para quê? Para fazer insumos e ter o gado para mandar para a China. Mas na época, Taiwan não tinha carne. E aí, como não tinha carne, e o alimento básico de lá é arroz, é soja, eles têm uma indústria muito avançada de manufaturamento de soja. E eu comi isso lá, fazem 12 anos que eu estive lá. E isso chega ao Brasil através das importadoras. Então, quando chega no Rio de Janeiro, não vende, mas São Paulo, Minas, vende. É uma raridade aí, né? Aí a gente faz uma festa com aquilo, embora tenha uma fábrica brasileira hoje fazendo uma imitação.
Mas eu posso dizer que aquilo é como O uma camarão, festa. gente, o camarão. Como uma festa, não é o cotidiano. O cotidiano, eu hoje sempre lembro Ailton Krenak, o futuro é ancestral. O meu cotidiano hoje é o que é da terra. E aí, pensando no que é da terra, me lembro sempre de você, com a sua aipim, com a banana, com a batata, com inhame, com coisas da terra, com milho. E isso é o que é saudável. E que Araruama ainda é muito bom. Mas hoje eu sou uma ferrenha lutadora de uma bandeira contra essa alimentação que está matando as pessoas. E quem me deu isso? Essa condição de pensar sobre isso? A minha prática de vida, os anos da minha vida e a minha ancestralidade, porque eu sou araruamense. Nasci aqui em Araruama. Eu digo que nasci numa bolha, porque lá onde eu nasci, na Aurora, não tinha nem contato aqui com Araruama. E era outro mundo, era né? uma comunidade nativa, que foi se perdendo, mas sem saudosismo. Tudo faz parte da história. Aproveitando a Aurora aqui, deixa o João Paulo... A Aurora eu conheço um pouquinho também, né? A Aurora já tem... Fazer uma conta rápida aqui, já tem 12 anos que eu frequento regular e sistematicamente, de forma muito feliz, aquela localidade, conheço aquela comunidade, pelo menos naquele entorno que eu convivo, eu sou muito bem acolhido, me sinto muito feliz exercendo o que eu exerço lá. Lá, através do serviço público, eu tenho oportunidade, junto com colegas profissionais, colegas amigos, dar utilidade ao que eu gosto de fazer dentro daquele contexto, porque tem gente muito boa, gente muito talentosa, crianças muito talentosas, profissionais de excelência, e sem contar que aquele local é maravilhoso, é acolhedor, aquele clima que nós temos lá, ainda de Mata Atlântica preservada, me fascina. Eu gostaria que isso se mantivesse ad eternum assim. Entretanto, o fato de estarmos dispondo do privilégio do hoje já me deixa muito feliz. Então, parafraseando Firmina, vivamos o hoje, né? O hoje é o nosso presente, que esse presente seja bem usufruído. Não é isso, Firmina? É isso. E por isso que eu estou aqui hoje conversando. Eu poderia não estar, mas eu estou porque tem a grande música, né? Solto a voz nas estradas. E essa voz que eu hoje solto, ela vem ao longo da minha vida guardada aqui dentro. E por isso que hoje eu acho muito lindo envelhecer. Envelhecer é um momento da vida de liberdade. E essa liberdade, ela faz do ser humano a grande expressão do que ele é, que é a expressão de Deus. Por isso, eu escolhi o yoga. E dentro do yoga, eu hoje desenvolvo outras coisas, outras terapias, outros estudos, mas o carro-chefe é o yoga. Porque, como eu acabei de falar, é preciso bombar a nossa mente, não só os nossos músculos, porque um corpo, eu sempre repito para os meus alunos, para as pessoas que eu conheço, um corpo sem mente, ele não tem valor nenhum para si próprio e nem para a sociedade. Agora, uma mente sem corpo, ela pode funcionar. E eu sempre dou o exemplo do Steve Hawking, o grande físico que não tinha corpo, mas tinha mente. E aquela mente foi tão poderosa que instituiu leis, que fez releitura de coisas que esse universo precisava ouvir.
A consciência ela é infinita, né? Infinita. A consciência ela vai, Infinita. ela volta, ela vai. E não existe, eu hoje não conheço nada que possa ampliar mais a mente e a consciência humana do que yoga. Por quê? Yoga tem um princípio que diz: só o que é verdadeiro permanece. São 7.000 anos e foi um presente dos deuses para os seres humanos. No momento também, sempre a humanidade passou por dificuldades absurdas e ele foi ofertado. É uma terapia. Por que você acha que existe ainda essa resistência? Isso é um processo que, isso faz parte da história, olha o exemplo da história, né? E existem muitas resistências com relação do que se é bom. Eu me lembro numa palestra sua, eu estava participando até na confraternização, que você comentou a respeito disso, né? Que às vezes o ser humano está o tempo todo se boicotando. A gente se boicota o tempo todo. Por que esse boicote na prática do yoga continua, apesar hoje que teve um avanço, né? Em termos de praticantes, em termos de divulgação, por mais que muita gente acha que seja só pose, né, Firmina? Uhum. Tem duas vertentes, a pessoal e a coletiva. Nós estamos hoje aprisionados. A mente humana, isso no passado, os grandes pensadores já previam esse momento. Se você lê um livro como 1984, Admirável Mundo Novo, alguns filmes também que já apontavam para esse momento. E hoje há um aprisionamento mental. Esse aprisionamento mental, ele impede que o ser humano busque o que é bom para ele. E ele passa a ser um instrumento de empoderar o sistema vigente. É fácil de se manipular, né? Fácil. E aí entra a yoga, porque se você praticar yoga, você começa a mudar essa história. E primeiro ele tem que querer. E é justamente, existe um ponto. Aí existe o ponto pessoal. Porque algumas pessoas, elas já vêm dentro de si com essa consciência. E elas vão buscar. E nessa busca é que elas vão compreender o quanto elas estão sendo enroladas. Mas o legal também é a oportunidade que não se tem idade, gente, né? Se você teve a oportunidade aos 20, aos 19, aos 50, não importa, aos 70, é o momento. É o seu momento, né? Momento do estalo, né? Exatamente. E essa semana é uma semana muito simbólica para o yoga. No início da semana faleceu o maior mestre mundial de yoga. Ele era neto do Patanjali Joy, que criou uma linha de yoga muito famosa chamada Ashtanga Yoga. Ele infartou com 53 anos. E aí é que eu acho essa dimensão mágica. A vida, ela se estabelece. O mistério da existência, nós, seres humanos, não acessamos. E aí, com toda a humildade que o yoga nos traz, é a gente dizer: eu entrego. E esse é o 10º ponto base do yoga. Chama-se Shwara Pranidhana. Entregar. Eu estou aqui agora entregando a minha palavra, entregando a minha imagem e só entregando. Agora, o que vai acontecer, a gente não sabe. Não sabemos. Próximo capítulo. Firmina Labre, Espaço A1, eu quero agradecer a tua participação aqui com a gente. Eu sei que você ficou curioso, queria saber mais, que a gente se aprofundasse no yoga, um monte de coisa. Mas, confere todas as quartas a live da Firmina, onde ela está esclarecendo sempre. Fala, João. Gente, Espaço A1, hein? Aqui segue nas redes, Espaço A1, como é que é no Instagram? Spaco Ayun. @ Spaco Ayun. Firmina, vai ficar devendo outra visita porque, né, a gente só começou, só abriu os trabalhos.
Certo? Sim, mas era o que a gente tinha para hoje. Tá ótimo. Te amo, obrigada, gente. Até o próximo. João Paulo, é contigo. E eu agradeço, sabe, a você, Leila, ao João. Eu agradeço ao Espaço Ayum, a cidade que eu nasci, que eu moro. Eu sou sempre agradecida, porque a gratidão é a porta que se abre para os mistérios do universo. Como é que é aquele fechamento quando termina a prática de yoga? Vamos fazer pro pessoal? Tem duas práticas. Uma no cotidiano, Namaskar. Namaskar. E tem uma outra prática para os rituais, Namastê. Namastê. O Deus que está em mim saúda o Deus que está em você. Porque todo talento, toda beleza foi dada à criação humana. E por isso que yoga é tão importante, porque faz com que a gente veja isso na gente e também no outro, em toda a criação. E o nosso episódio de estreia, você conferiu a fantástica Firmina Labre. Olha, não fica na dúvida não, vá pro yoga. Já consegui levar o João, né, João Paulo? Mais ou menos, mais ou menos. Eu preciso me dedicar mais, a coluna já não é a mesma coisa, mas yoga, eu vou chegar lá. Yoga. Então, finalizando. Estúdio 50. Até. Até o próximo.